em que circunstâncias o José viveu, né? Então, primeiro, ele veio de uma família onde o patriarca era o Jacó. E para quem está acompanhando aqui, a gente já viu que o Jacó não era exatamente a pessoa mais fácil, né? Vamos dizer assim. O Jacó já estava idoso. Se a gente olha para trás da vida dele, vamos falar 5 minutos sobre o Jacó? O Jacó, primeiro, enganou o irmão. Segundo, foi enganado pelo tio. Terceiro, lutou com Deus. Quarto, se reconciliou com o irmão. 5, teve uma filha que foi estuprada e ficou quieto. E ainda brigou com os filhos quando eles fizeram alguma coisa porque ele teve medo da vida dele. Tá? E aí, a Raquel, que era a mulher amada, morreu. Então, para quem se lembra, né? O Jacó, depois que enganou o irmão, saiu de casa fugido e, com um acordo com a mãe, foi para a casa de um parente. Esse parente era o Labão. Aliás, com um parente como esse, né? Né? Ninguém merece. E aí o Jacó gostou de uma das filhas dele. E o Labão, beleza, pode casar. Só que no dia do casamento o Labão enganou ele, né? Deu a outra filha, que ele não gostava. E naquele tempo as pessoas se casavam com mais de uma mulher. Então o que o Jacó teve que fazer? Ele fez um acordo com o Labão, eu trabalho 7 anos. Aí o Labão falou, tá bom, então já que eu estou te dando a outra mais 7, e fechamos pelos 14. Então o Jacó arrumou 2 mulheres. Ele só queria uma. Tá bom? Só que, naquele tempo, ter filhos era sinal de bênção de Deus. E a mulher que ele gostava não tinha filhos, enquanto a outra irmã estava tendo filho. E aí, o que a mulher que ele gostava falou? Opa, já que eu não posso ter, toma aqui a minha escrava e tem filho através dela, que naquela época era um costume. Hoje é uma aberração falar isso, tá? Mas a gente tem que entender que a gente está falando de outras épocas, tá bom? E aí a irmã que já estava dando filho falou, é assim, então toma a minha escrava também. Então era um negócio, vocês imaginam a família, como é que foi, tá? Aí a mulher que ele gostava morreu quando deu à luz o último filho, 12º. Daí vem as 12 tribos de Israel, né? Um deles teve relações sexuais com uma das concubinas dele. E, de novo, o Jacozão ficou quieto, né? E aí o pai morreu. Nessa altura do campeonato, vocês imaginam, depois de tanto problema, tanta coisa, o cara já estava velho, provavelmente já estava cansado e amargurado. É verdade que algumas coisas foi ele mesmo que criou, mas outras ele não teve poder. Tá? E aí, o que ele fez? Puxa, é o filho da mulher que eu amo. O outro ainda era muito pequenininho, então todas as atenções eram para o José. E aí ele fez essa túnica para ele, aí, que como vocês estão vendo, uma túnica bonitona, que não tem nada a ver com quem trabalha. Imagina, como é que um cara vai trabalhar com um negócio comprido desse aqui? E ainda por cima todo colorido, que naquela época era super raro. Tá? Então o que é isso aí? Um sinal de favoritivismo escancarado. Então eu vou pedir a ajuda de vocês para ler os textos, só tem que ser rapidinho, tá, turma? Para a gente aproveitar. Então quem puder ler, a gente vai ficar bastante em Gênesis 37. Então vamos começar com 1 a 4. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Olha só, encrenca. Então o negócio só está piorando, né? Só está piorando. Família de Jacó era super complexa. Como eu disse, ele teve 12 filhos, só que com várias mães diferentes. Então, 6 foram com Lia, que era a irmã que ele não queria, 2 com Zilpa, que era a serva dela, 2 com Bila, que era a serva de Raquel, que era quem ele queria, e 2 finalmente com Raquel. Tá?
Aí o José, vamos dizer, fazia fofoca ou trazia mais notícias dos irmãos para o pai, porque os irmãos também não deviam, sei lá, uma flor de pessoa, tá certo? O pai fez aquela roupa especial para eles estavam cada vez mais irritados com José. E a situação foi piorando, piorando, até que chegou num ponto de ebulição. Tá? Esse ponto de ebulição, a gota d'água, foi quando o José, igualzinho o Jacó, olha que interessante, também teve sonhos dados por Deus. Ele teve 2 sonhos. Um deles, inclusive, vai aparecer lá no livro do Apocalipse, eu deixei a referência para quem quiser ver, tá bom? Então, a mulher grávida, vestida de sol, com a lua e as estrelas e aquela coisa toda, né? Nesses sonhos, ele era exaltado sobre os irmãos. Aí acabou, esquece, chega. Aí não dá, tá? Então, vamos lá, quem puder ler 5-11. Certa vez José teve um sonho e quando o contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os feixes de vocês se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Os seus irmãos lhe disseram, então você acha mesmo que reinará sobre nós? Tem certeza de que vai nos dominar? Eles o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, no qual o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando contou ao pai e aos seus irmãos, o seu pai o repreendeu e lhe disse, que sonho foi esse que você teve? Acaso a sua mãe, os seus irmãos e eu viremos a nos curvar até o chão diante de você? Desse modo, os seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, meditava em tudo isso. Perfeito. Então, esse pirralho, filhinho de papai, que não pegava no pesado, é o chefe agora, é isso? Tá? E aí a coisa esquentou. E aí alguém teve a brilhante ideia de jogar José no buraco. Tá certo? Então, vamos ler esse texto primeiro, aí depois a gente faz comentário. É do 12 ao 28. Quem achou? Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai, perto de Siquém. Israel disse a José, como você sabe... Como você sabe, meus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai, vai ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos, e traga-me notícias. Jacó enviou quando estava no vale de Hebrom. Mas José os perdeu quando se aproximava de Siquém. Um homem o encontrou vagueando pelo campo e lhe perguntou, o que é que você está procurando? Ele respondeu, procuro meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão? Apacentando os rebanhos? Respondeu o homem, eles já partiram daqui. Eu os ouvi dizer, vamos para Dotã. Assim José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Mas eles os viram de longe e, antes que chegasse, planejaram matá-lo. Olha que bacana. Lá vem aquele sonhador, diziam os outros. É agora, vamos matá-lo, jogá-lo num desses poços e diremos que um animal selvagem o devorou. É só gente boa, a família é super bacana, todo mundo entrosado. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Rubem ouviu isso, tentou livrá-lo da mão deles, dizendo, não lhe tiremos a vida. E acrescentou, não derrame sangue, jogue naquele poço no deserto, mas não toque nele. Rubem propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa e agarraram-no e o jogaram no poço que estava vazio sem água. Ao se assentarem para comer, viram de longe uma caravana de ismaelitas que vinham de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamos e mirra, que eles levavam para o Egito. Judá disse então aos seus irmãos, que ganharemos se o matarmos, ou o nosso irmão e escondermos seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Fazer um dinheirinho, né?
não tocaremos nele, afinal é nosso irmão e nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Até o 28. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Quer dizer, só gente boa, né? Assim, a coisa só foi assim melhorando à medida que o plano ia evoluindo. E por fim resolveram fazer um dinheirinho aqui, né? Mas e agora, gente? O dia mau do José chegou, né? E aí? Ele foi vítima de um pai omisso? Ele foi vítima de irmãos cruéis? Ele foi vítima da própria inocência ou arrogância de ficar falando para todo mundo as coisas que Deus estava mostrando para ele, né? Um pouco de cada? A gente não sabe, né? O fato é que o José, o queridinho, ficou sem a túnica especial e foi jogado no poço, num buraco, né? 17 anos. Nunca pegou no pesado. Filhinho de papai, mimado. Foi vendido como escravo e foi levado para uma terra estrangeira. Então vocês imaginam como ficou a cabeça do José. Existe um extremo de espiritualizar tudo. E existe um outro extremo que é não espiritualizar nada. Então, como diz a Bíblia, vamos fugir dos dois extremos, tá? Mas a verdade é que, além desse mundo aqui, existe um outro mundo espiritual, tá? E muitas vezes a gente está envolvido em questões que não são desse mundo, que parecem que são desse mundo, mas que na verdade têm uma origem sobrenatural, de outro lugar. Tá? E a Bíblia mostra para a gente como vencer o dia mau. Não importa o tipo que for. Olha só, a gente teve vários testemunhos aqui diferentes, de tipos diferentes de dia mau, né? Então, como é que a gente vence esse negócio de dia mau, né? Então, quem puder ler para a gente Efésios 6, 10 a 18, e aí a gente vai fazendo os comentários. Efésios 6, 10 a 18. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Ó, tá vendo? Eu vou te interromper de vez em quando, tá? Tá vendo a figura? Ela é um misto de um cidadão vestido com uma armadura romana, que foi provavelmente o que inspirou Paulo para isso, mas também com roupa do nosso tempo. Ele está de terno e gravata, ele está de calça, tá? Então, o que significa isso? Que também se aplica para nós hoje, tá? Continua, Marcelo, por favor. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Opa, olha só, nem todas as nossas lutas têm origem humana. Entende? Sabe, às vezes aquele chefe que ele cria, né, aquele vizinho enjoado, aquele parente, isso não necessariamente pode ser uma questão de mera antipatia. Pode ter mais alguma coisa envolvida. Mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aí. Então, a gente não vai entrar nisso, tá? Mas da mesma forma como existe uma hierarquia, uma categorização dos anjos, também tem para os demônios. É por isso que ele está falando de principados, potestades, etc. Né? Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Então, essa talvez seja a grande lição da vida de José. Tá? Então, se a gente veste a armadura de Deus, fica firme. Gente, ele não tinha o menor conhecimento desse negócio aqui, tá? O menor. Vamos lá. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Aí.
É complicado esse negócio, porque quando a gente prega, primeiro a gente prega para a gente, né? Mas é super complicado ser cristão tendo esqueleto no armário, entende? O que significa isso? Puxa, eu me converti, aceitei Jesus, me arrependi dos meus pecados que ele deu, mas eu tenho aqueles 2 ou 3 pecados de estimação. Sabe aqueles que a gente guarda ali no cantinho? Não, né? Jesus é o Abraão de tudo, mas esses 2 aqui... Será que não dá para a gente negociar, né? Verdade. Sabe, tá? Sim. E vestida a couraça da justiça. Que justiça é essa? A Bíblia diz que quando a gente se arrependeu dos nossos pecados e creu em Jesus, nós fomos justificados por Deus. O que significa isso? Deus disse, você está condenado, mas eu te absolvo. Você está errado, mas a minha justiça cai sobre você. É essa justiça, a justiça de Deus. Né? E calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. É isso. Como é que pode, né, a gente ver parentes, amigos, irmãos, colegas de trabalho indo para o inferno e não falar de Jesus para eles? É complicado, né? Eu sei que tem toda uma questão de constrangimento, como é que o cara vai receber. Beleza, eu sofro a mesma coisa. Mas até por misericórdia, a gente tem que, pelo menos, apresentar possibilidades para ele. Né? Sim. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com a qual podeis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tá vendo? 1 Pedro fala que o diabo ele fica rodeando a gente como se fosse um leão. O diabo é o grande enganador, né? Quando a gente vai lá para o livro do Apocalipse, a gente vai ver que vai ter uma trindade falsa, vai ter um anticristo que é o contra Jesus, mas que vai parecer igualzinho a Jesus, também vai morrer e vai ressuscitar. Ele se finge de um leão. Então o leão, o que o leão faz, né? Não sei aí para quem já viu aqueles filmes ali dos safaris, aquele negócio todo, o leão, ele dá o rugido. Mas quem vai em cima da caça mesmo são as leoas. Interessante, né? Então o leão chega, bota aquela banca toda, assusta o bichão, mas quem vai mesmo em cima são as leoas. O leão ele tem várias leoas, né? Então é isso que o diabo faz com a gente. Ele fica perto. Gente, o diabo não é Deus, estão entendendo? É como se fosse um jogo de futebol. Imagina que você é o goleiro, o cara vai bater o pênalti. Bom, você não sabe para onde o cara vai chutar. Então o cara chuta para a direita e você pega. Aí ele risca do caderninho. Opa, direita não. Aí ele joga em cima para a esquerda, você pega. Aí ele risca. Opa, esquerda em cima não. Aí ele joga no cantinho esquerdo, entra. Falou, opa, é por aí. Aí ele joga outra, entra. Aí ele joga outra, ele fala, peguei. É isso que o diabo, está entendendo? É isso, ele fica tentando assustar, ele fica... Mas a gente com o escudo da fé defende. Entendeu? Vai lá. Tomai também o capacete da salvação. Isso. Gente, isso aqui não é a palavra final. Sabe, Jesus prometeu para a gente um outro mundo, uma vida eterna. Então, as lutas dessa vida, elas podem nos desanimar, podem nos desencorajar, mas vai lá para Romanos 8, né? O que Paulo falava? Pô, a gente passa por tudo isso, mas estamos com Jesus. Então, vocês imaginam os nossos irmãos primitivos que não tinham Bíblia, não tinham nada, os livros foram escritos depois, eles enfrentavam perseguição do Império Romano, perseguição dos judeus, porque no início todos os cristãos eram judeus, alguns judeus começaram a achar que eles eram heréticos, porque acreditavam que Jesus era o Messias, perdiam seus bens, eram presos, torturados, um monte de coisa, eles se sustentavam com base em quê? Com base na fé da promessa da vida eterna, porque se não for isso, vai ser o quê? Tu perdi tudo. Você morto, e agora? Eu não tenho mais o que perder. Mas como é que eu ainda posso ter esperança? Como é que eu ainda posso ter alegria? Porque eu estou olhando outra coisa. Eu estou olhando além desse negócio. Né? E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, assim, esse livro aqui tem tudo que a gente precisa para a vida e para a piedade. Né? Piedade é vida religiosa. Né? Aí você tem, e por favor, não levantem a mão, tá bom? Você tem aqueles crentes com 35 anos de crente que nunca leu a Bíblia de capa a capa.
Aliás, que nunca leu o Novo Testamento de capa a capa. E se bobear, nunca leu um livro inteiro. Então, sabe, se Deus revelou tudo aqui pra gente, e o que não está aqui é porque não é necessário, tá bom? Então, como que você não pode ler esse livro? Se tudo a nossa vida espiritual está baseada nele, se você não tem conhecimento dele, você faz o quê? Entende? Como que você vai praticar a vida cristã se você não sabe o que está escrito no livro da vida cristã? Ai, Mola, mas eu já li aquele livro fantástico, Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. Eu também já li, o livro é fantástico, mas isso não é a palavra de Deus. Estou entendendo o que eu quero dizer? Não é o mesmo peso. Ah, mas eu já li vários comentários. Bacana, mas não é a palavra de Deus. Comentários são trabalhos de homens. Tá? Comentários são trabalhos de homens. Eu também sou formado em teologia. Irmãos, existem diversas linhas de teologia. Estão entendendo? Qual delas está certa? Qual delas está errada? Ah, elas estão mais ou menos certas em umas coisas e mais ou menos erradas. Tá. Continua sendo trabalho de homens. Esse livro é o que tem que a gente precisa. Gente, isso é tão arroz com feijão, né? Mas, né? É difícil. E praticar. Ah, irmão Alain, eu já li a Bíblia 55 vezes. Bacana. Vamos ver a sua vida? Está tudo errado. Eu falei, mas... Então, né? Será que você não devia aproveitar o seu domingo, sei lá, na piscina, no clube? Porque... Né? Às vezes a gente está só se enganando. A gente mesmo acha isso muito bacana, muito bonitinho. Até sabe que é o certo, mas... Né? E? Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Isso. Orar pela gente, né? Quando possível, quem consegue, todos devem, não é fácil. Culto doméstico, unir a família. Orar pela igreja que a gente congrega, orar pelo nosso pastor, orar pelos nossos líderes, orar pelos irmãos. Gente, há muitos irmãos nossos hoje, quem conhece aquele ministério Missão Portas Abertas, sabe o que eu estou falando? Que estão em países onde você não pode carregar a Bíblia na rua, você não pode nem sequer falar que você é cristão. Você vai preso, tem um monte, sabe? Orar, orar. Então, você vê, essa aqui é a armadura de Deus. Tem alguma novidade aqui? Não, né? Assim, de coração, a gente não pode falar que tem... nossa, nunca ouvi falar nisso aqui. Então, vamos vestir, vamos usar. É assim que a gente vence o dia mal. Né? Para quem está acompanhando aí os desenvolvimentos, não é o nosso assunto, infelizmente, porque eu amo esse assunto. Mas vocês viram, o Irã está com Israel. Israel vai revidar, ponto. A questão é como e quando. E o que vai acontecer daí, só Deus sabe. Eu sou crente há 46 anos. Irmãos, existiam várias profecias sobre o fim dos tempos e a volta de Jesus que a gente lia há 20 anos atrás. Falei, isso é impossível. Imagina, isso aí nunca vai acontecer. Então, assim, na nossa frente hoje em dia. Na nossa frente. Sabe, se a gente olhar para Ezequiel 38, 39, né, a batalha de Goga e de Magoga, todas as nações vão se virar contra Israel, ponto. E aí o Senhor vai intervir. Então a gente está se aproximando dessas coisas de uma maneira tão rápida, tão absurda, assim, é inacreditável. Para quem tem um pouco mais de crente, você vai vendo as coisas e diz, cara, é impossível. Estão acontecendo coisas hoje que há 5 anos atrás ninguém diria. Lembra de Mateus 24? Vão ter pestes, não sei o quê. O mundo teve várias epidemias, várias. Né? Peste negra, peste bubônica, um monte de coisa. Mas o mundo nunca teve uma pandemia. Qual a diferença de epidemia para pandemia? A epidemia, ela pega uma região geográfica. A pandemia pega o mundo inteiro. Nós nunca tivemos uma pandemia. Então, o que está acontecendo? Deus está mostrando, Jesus está voltando. Os sinais estão acontecendo. E a gente tem que estar preparado. Sabe qual é a preparação que a gente tem que ter para a volta de Jesus? É a mesma que a gente tem para enfrentar o dia mal, que é a mesma que a gente tem que ter para viver a vida cristã. Está aqui, está tudo aqui. Não tem nada que esteja fora daqui. Nada, está tudo aqui.
Vamos lá. E aí, infelizmente, talvez a gente não consiga ler todos os textos, mas vamos tentar. O mimadinho virou escravo numa terra estranha e foi trabalhar numa casa de um alto funcionário, daquele que era... Imagina assim, o cara foi trabalhar para o secretário de Estado americano. Vai, seria mais ou menos isso aqui que aconteceu com José. Quem pode ler para a gente 39, de 2 a 6, a primeira parte do 6? O Senhor estava com José, de modo que este preparou-se e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e o tornou administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim, deixou aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria vida. Isso, até aqui. Obrigado. Então, vamos lá. Por que isso, né? Então vamos entender o texto e os costumes da época. O José foi um escravo fora de casa, então ele cuidava das coisas externas. Aí o Potifar viu que o cara era bom. O que ele fez? Saúde. Trouxe para dentro de casa. Tá? Então, digamos assim, foi uma categoria melhor de escravo, tá? Ou a coisa ficou um pouquinho melhor dentro daquele ambiente horrível. Foi isso que aconteceu aqui, tá? Mas o Senhor estava com José. Peraí, só um minutinho. O Senhor estava com José, mas o José estava escravizado. Ele estava num país estrangeiro. Então, como que o Senhor podia estar com José? Porque Deus trabalha apesar das circunstâncias. Estão entendendo? A gente acha que está no buraco. E para o José só estava o buraco aumentando, né? Mas, na verdade, Deus estava com ele. E Deus fez José ser próspero. Ué, mas hoje em dia, os pastores na televisão, esses caras dizem que você vai ter uma casa de campo, uma casa de praia, um iate, um não sei o quê. E José não tinha nada disso. Não. E ele era próspero. Então, quem tem razão? A Bíblia ou o que esses pastores falam? Estão entendendo? Prosperidade para Deus não é o que está sendo pregado hoje em dia. Isso é uma mentira. Essa pregação é uma mentira. É um falso evangelho. Não é isso o evangelho. Tá? Então Deus fez o José prosperar. Mas a coisa era tão escancarada que até o Potifar, que não era crente, né? Vamos tentar falar na nossa linguagem, tá? Ele era pagão, ele adorava outros deuses. Ele viu. E ele viu como tudo que o José fazia dava certo. Mas peraí, mas quem é esse José? Não é um mimadinho, que nunca pegou no pesado, que nunca fez nada? Ele não teve uma metamorfose, né, digamos assim, quando foi para o Egito. Então o que aconteceu? Saúde para você também, né? Está frio o ar-condicionado, né? Então, eu sei. Então, o que aconteceu com José? José continuou o mesmo mimadinho, de 17 anos, imaturo. Alguma coisa aconteceu com José. O que foi essa alguma coisa? Então, às vezes, a gente passa por esses buracos e a nossa reação faz o buraco ficar mais fundo ainda. Minha vida acabou, não tem mais jeito. Daqui parou, daqui não vai, chega, sabe? Eu até levei alguns, mas isso me derrubou e não tem mais jeito. Né? Lembra de Provérbios, né? Como o homem pensa no seu coração, assim ele é. Se é o que você pensa, você vai ser. Só que Deus tem outras coisas. Né? E às vezes, para a gente entrar nessas outras coisas de Deus, a gente tem que deixar Deus trabalhar em circunstâncias que a gente não está gostando. Né? Eu também já tive os meus buracos, tive vários. Tá? Meu pai morreu quando eu tinha 13 anos, e daí foi só um monte de confusão até... Né? Eu saí literalmente do quadro de empregado.
Mas Deus foi me abençoando, foi ali que eu me converti, etc, 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 e por aí vai. Então, se a gente deixar Deus trabalhar, e às vezes deixar Deus trabalhar significa não atrapalhar, não estou entendendo? Não atrapalha, deixa Deus fazer a coisa. Você vai ver que coisas inacreditáveis vão acontecer. Você não vai ficar milionário. Você não vai ter um iate, nem casa na praia, nem casa em... Você não vai comprar um terreno na Lua, tá entendendo? Você não vai pegar o foguete do Elon Musk, não é isso. Não acredita no que esses caras estão pregando, isso não é verdade. Mas Deus vai te fazer prosperar. Prosperar significa ser bem-sucedido na vontade de Deus para a sua vida. Estão entendendo? Então, de novo, lembra do que eu falei no início. Se você está num buraco, se você está numa situação... Há a história de José para você. Cima. No grupo das meninas, das adolescentes, das jovens da nossa igreja, nós estamos lendo esse livro aqui, que se chama O Deus que Destrói Sonhos. E fala... Chama o quê? O Deus que Destrói Sonhos. O Deus que destrói sonhos? Sim. Ele fala sobre os deuses dos nossos corações e como, quando a gente nos coloca, né, à disposição do Senhor para que Ele transforme nossa vida, mude nosso futuro, Ele pode acabar destruindo alguns sonhos que nós mesmos escolhemos para as nossas vidas, né? E enquanto você falava sobre isso, eu lembrei da discussão que a gente teve sobre entregar, né, as nossas vidas na mão do Senhor e saber que isso vai ter um preço, vai nos custar algo. E agora, né, pode ser difícil, pode estar te custando algum sonho, algum plano, mas que no futuro sempre vai valer a pena, né? Que o Senhor, Ele sempre pega as coisas ruins, coisas negativas que aconteceram nas nossas vidas e transforma para a glória dele. Ele tem esse poder. E a vida de José, ela me faz pensar muito nisso. Tudo de ruim que aconteceu, claro que o Senhor permitiu que isso acontecesse, né? Ele permite todas as coisas, mas Ele não deixou o José, ele ficar nessa situação, né, de escravo, de sofrido, de judiado. Ele foi, né, de 0 a 100 muito rápido, mas o Senhor, Ele pegou a situação. Eu concordaria, eu só tiraria o muito rápido, mas tudo bem. Então, gente, é isso, sabe? O que a Ana falou está certinho, é isso. Às vezes a gente, né, eu li num livro, não estou me lembrando qual, né? A questão não é tanto o que acontece com a gente, mas a nossa reação ao que acontece com a gente, está entendendo? Então, se você acabar, você acabou mesmo. O Elias foi um profeta super forte do Velho Testamento, super. Aí teve um famoso episódio em que 450 falsos profetas de um falso deus chamado Baal ficaram numa montanha e o Elias sozinho na outra montanha. E o acordo era: o Deus que fizer cair fogo do céu é o Deus verdadeiro. Aí falou, começa vocês. Aí eles começaram, né, se retalharam o dia inteiro, Baal, 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 e nada de fogo. Nada de fogo, nada de fogo, nada de fogo. Aí chegou a vez de Elias, né, então tinha assim um sacrifício que era carne. Aí o Elias falou, beleza. E a ideia era fazer um churrasco dali, vocês estão entendendo, né? Bom, não para comer, mas em suma. Aí o Elias falou, encharca de água. Nossa, os caras encharcaram de água. Não, tem pouca água. Bota mais água. Bota mais água. Gente, já estava o negócio todo empapuzado ali. Aí ele falou, agora eu vou orar. E tem o fogo do céu. Né? Os 450 profetas morreram de morte matada. Né? E aí, a mulher do rei, uma tal de Jezabel, vocês já devem ter ouvido falar, uma graça de pessoa, ficou sabendo. Né? E ela falou, amanhã eu morro se não matar Elias. Então, olha a cena. O cara enfrentou 450 homens que estavam invocando um Deus falso, orou, caiu fogo do céu, aí uma mulher contra 450 homens, estão entendendo? Falou que ia matar ele. Ele foi embora. Saiu correndo, foi para uma caverna, virou para Deus e falou, Deus, acabou, agora chega. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, não sei o quê, papapá, 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 mas agora eu vou morrer. Então, quer saber? Chega, para mim acabou. Aí Deus mandou lá um anjo falando, o que você está fazendo aqui? Depois leiam o texto lá em Reis, vocês vão ver, é muito interessante. O que você está fazendo aqui? Não, Deus, não sei o quê, papapá, esquece. Aqui, come, não sei o quê, tal, descansa que você vai ter uma caminhada longa pela frente.
Então, às vezes, e aí vocês continuam, né, lendo lá. Então, gente, às vezes a gente vai para a caverna. Não é nem que alguém joga a gente no buraco, é que a gente, na nossa fuga, no nosso desespero, na nossa depressão, na nossa incredulidade, se enterra numa caverna e diz assim, agora chega. Espera aí, quem foi que disse que agora chega? Quem foi que disse que acabou? A gente só para quando Deus disser acabou. Até lá não acabou. Pô, mas os caras me rejeitaram. Pois é, que coisa, né? Também rejeitaram Jesus, estão entendendo? Vai fazer o quê? Entende? Por isso que a gente, sabe, a nossa reação à coisa, ela às vezes fala muito mais alto do que a coisa. Muito mais alto. Bom, aí as coisas estavam relativamente melhorando para o José. A gente já viu, né? Ele saiu do campo, foi para casa, não sei o quê, começou a ser melhor tratado, papapá. Mas aí nós temos dois problemas. Primeiro problema, a mulher do Potifar gostou de José, né? Não vai dar tempo da gente ler, mas o José, a essa altura, já devia ter talvez uns 19 anos, 20 anos, alguma coisa assim. O cara era bonito. A mulher do Potifar, vocês imaginam, o cara era um alto funcionário, né? Então, sei lá, um super funcionário dos Estados Unidos, a mulher do cara devia ser bonitaça, gostou de José. O que era o mais natural de acontecer? Ninguém ia saber nada, obviamente, porque ela não ia falar, e muito menos ele. O que era o mais natural de acontecer? Pô, tá dando sopa, né? Vamos embora. O José disse não. Mas de onde ele tirou isso? De onde ele tirou, onde que ele aprendeu que aquilo não seria agradável aos olhos de Deus? Não foi do pai. Com certeza a gente já sabe que não foi do pai. Mas de onde vem então esse negócio? Estão entendendo? Então, se a gente estiver aberto para Deus, se a gente estiver vestindo a armadura, Deus vai falar com a gente. Deus vai, mesmo que a gente não entenda, Deus, cara, tem certeza? Tudo bem, a mulher é bonitaça, Miss Egípcio, né? Miss Egípcio, sei lá, 1500 a.C., alguma coisa assim. Né? Vamos olhar para Jacó? Talvez alguém aqui se reconheça, né? Vamos para o avô de Jacó, Abraão. Abraão era gente boa. Você só não devia ser a mulher dele, o resto está tudo certo. Então, por 2 vezes ele entregou a mulher dele. É que Deus defendeu, né? Quem lembra da história lá no Egito e em Siquém, o negócio foi assim, E é engraçado esses negócios, né? Porque a Sara já tinha os seus 80 e tantos. Então, a Sara talvez fosse uma espécie de Miss Israel, porque todo mundo gostava dela. A mulher era um negócio absurdo. Onde ela ia, Abraão já chegava, escuta, fala que você é minha irmã. E sabe o que é pior? É que não era totalmente mentira. Ela era meio irmã. Só que, na verdade, a parte de Abraão com ela era da outra metade, né? Vamos dizer. Entendeu? Então, toma, não, pode ficar com minha mulher, não tem problema não. E os caras ainda davam um presente para Abraão, só um negócio da China, né? Isaac foi outro cara que, francamente, né, era tão inerte e passivo quanto Jacó. E o Jacozão, sem comentários, né? Então veio de Deus, não pode ter vindo de outro lugar, vocês estão entendendo? Veio de Deus. Então, de novo, Deus fala. Se a gente tiver com o ouvido aberto, Deus fala. Deus fala apesar da gente. Deus fala apesar das circunstâncias, Deus fala apesar do apesar do apesar. Estão entendendo? Não importa. Se a gente estiver aberto, Deus fala. Bom, o José resistiu e aí foi vítima de uma injustiça. Aliás, não foi a primeira, né? Cadeia. Só que aqui tem uma coisa delicada, tá, irmãos? Que a gente precisa estudar para entender. Por que o Potifar não matou José? Pô, a mulher dele disse que ele tentou violentá-la. Imagina! Ele era o capitão da guarda, ele era o chefe do exército. Não tinha história. Por que ele não mandou matar José? Ele conhecia a esposa dele. Não era tão tolinho na história assim. Eu acho que tem um modo que ele via que José era abençoado, ele era protegido por alguém, um Deus que ele desconhecia. Então, será que eu devo matar ele? Qual foi a sua opinião? São as duas coisas, na minha opinião. Tá? O Potifar pensou 3 vezes porque viu que o que o José fazia dava certo, mas na verdade ele sabia, ele sabia. Só que ele tinha que fazer alguma coisa. Então, se ele não fizesse nada,
Aí o cara ia ficar desmoralizado. Vai pra cadeia! Né? Só que assim, para quem vivia naquela época, a mensagem era clara, tá? A coisa não foi bem assim. Mas ele tinha que fazer alguma coisa para não ficar desmoralizando. Então, Tá? você fez um escândalo, né, na frente de todo mundo. Ah, bem, aquelas coisas, né? Aí José chega na prisão. Então, vocês estão entendendo? Parece que o buraco de José só está aumentando. Só está aumentando, ele não está vendo nada. Nós temos uma vantagem absurda porque a gente tem a Bíblia, então a gente já sabe como a história vai acontecer. E eu aqui fico me mordendo para não avançar para a aula do próximo professor, né? Porque dá vontade, entendeu? Mas assim, o José não via nada. Já não via nada. Ao contrário, ele só via o negócio indo cada vez pior. Aí chegou lá na cadeia, brincando, 13 anos na cadeia. Brincando, assim, por tudo que a gente estuda, mais ou menos 13 anos. Já imaginou você ser colocado na cadeia injustamente por 13 anos? E assim, gente, a cadeia naquele tempo não era um negócio romântico, não, tá? Era sujo, o negócio era complicado, entendeu? O que aconteceu ali? Chegou lá, o José começou a botar ordem na cadeia. Não, organiza aí, você faz aquilo, não sei o quê. O chefe falou, opa, eu não sei qual é o problema desse cara, não tenho ideia porque ele veio parar aqui, mas vem cá, vem para o meu time. E o José virou uma espécie de subchefe da cadeia, se é que existe um negócio desse. Tá? Gente, o que é isso? A Bíblia dizendo, e Deus estava com José. E Deus abençoava José. E Deus fazia José prosperar. Então, cadê o iate, né? Cadê o carro de luxo, né? O terreno em Marte? Não tem. Porque não é isso o ponto. Estão entendendo? O ponto é estar na vontade de Deus. Sim. Eu fico pensando, se ele, tudo o que acontecia com ele e os sonhos que ele teve. Então, não faz isso, porque eu não posso avançar na prova. Eu estou me mordendo, mas eu não posso. Próximo encontro e o sonho. Não faltem no próximo domingo, porque aí a história dá a virada, tá certo? Mas Mas eu acho entendeu? que na cabeça dele deve pensar, o que foi aquilo, com tudo isso que acontece na minha vida? Aquilo foi a escola de Deus. Esse texto é um texto absolutamente profundo, e eu vou até tomar a liberdade de lê-lo, mas ele fala muito para a gente. Então é Hebreus 4, de 5 a 10, e aí a gente está se encaminhando para o fim. Hebreus 4, de 5 a 10. Olha só. Não, peraí. Não. Errei a referência. Muita calma nessa hora. Gente, errei a referência, não acredito. Fala o texto que a gente acha. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. É que tem um... É 5, né? É isso, pronto. Obrigado, errei. Então, em vez de 4, é 5. Então, vamos lá. Assim também, Cristo não se glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote. Mas aquele que lhe disse, tu és meu filho, hoje te gerei, como também diz no outro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Essa ordem não existe. Tá? Só existe uma ordem sacerdotal, que é a ordem de Arão. Mas, de novo, não dá para a gente entrar nesse negócio. É uma ordem celestial isso aqui, tá? O qual, Jesus, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte. Então, Jesus tinha a preocupação que a missão dele fosse interrompida antes. Olha que interessante. É uma pena que a gente não é o objetivo, mas esse texto é super profundo. Foi ouvido quanto ao que temia. Aí o versículo 8, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. A gente muitas vezes está acostumado a ver Jesus 100% Deus.
Mas ele também era 100% homem. E enquanto 100% homem, ele passou pelo que a gente passou. Quer ver uma coisa? Você sente cansaço? Jesus também cansou. Lembra quando o barquinho quase afundou? Ele estava dormindo. Né? Você sente sede? Jesus também. João 4, né, quando ele encontrou a mulher samaritana lá no poço, ele pediu, me dá água. Né? Depois que ele ressuscitou, ele foi comer lá com o pessoal. Então, tudo que a gente passou, ele passou. Tá? E Jesus também entrou na escola de Deus. Essa escola de Deus, ela muitas vezes está ali em Provérbios 3, quando diz para a gente, quando for repreendido pelo Senhor, não desanimar, porque o Senhor nos trata como a filhos, pá. Então, pessoal, vamos sair desse falso evangelho. Vamos sair desse evangelho açucarado que promete coisas desse mundo. A nossa esperança não está nesse mundo. Não é errado eu ter coisas desse mundo, estão entendendo? A questão não é essa. A questão é que o foco não é esse. O foco é outro. Muito maior e muito mais bonito. Por fim, não importa as nossas circunstâncias, né? Se a gente veio de uma família complicada, se tinha preferência, etc., Deus te ama e tem um plano para você. Ponto. Segunda conclusão, que é uma lição que muitos de nós não aprendemos. Deus não precisa de ajuda. Sabe? Eu tenho um amigo argentino, é possível ter amigos argentinos, tá, gente? Os argentinos são gente boa, é só questão de futebol que a gente diverge, os argentinos são legais. E eles têm uma expressão interessante, não mete a pata. Não mete a pata. Deixa Deus ser Deus. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar. Nossos irmãos argentinos estão certinhos. Deixa Deus trabalhar. Tá? Muitas vezes também a gente, por insegurança ou o que for, quer ter o controle das coisas. Esquece. A gente não tem controle de nada. Né? O que Jesus falou? Você não consegue fazer um cabelo ficar branco ou preto, ou crescer 1 centímetro, que seja. Esquece. Se você não consegue fazer as menores coisas, por que você não vai entregar a sua vida nas mãos de Deus, que pode fazer todas as coisas? Todas as coisas. E, por fim, a vontade do Senhor vai se cumprir na nossa vida? Vai. Só que a gente tem uma parte também. Então, lembra do José? Imagina o José, deprê, para baixo. Ah, meu Deus, tudo dá errado comigo. Por quê? Né? Por quê? Essa é uma das perguntas mais difíceis. Por quê? Jó perguntou um monte de vezes isso para Deus. Por quê? Os capítulos 38 a 42 de Jó, Deus falou um monte de coisa. Menos responder para Jó o porquê. Sabe por quê? Porque ele é Deus. Acabou. Ponto. Ele não tem que dar satisfação. Só que ele é um Deus amoroso. Ele é um Deus fiel. Ele é um Deus misericordioso. Ele só tem coisas boas para a nossa vida. Mas a gente, preferentemente, não deve meter a pata, não deve atrapalhar. Deixa Deus ser Deus.